Hoje vamos falar aí da medida provisória 927. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aí para o nosso Momento SJT. Hoje vamos falar aí da medida provisória 927, das flexibilizações aí trabalhistas para enfrentamento da pandemia da Covid. E nós temos aí a ilustre presença de um grande parceiro e amigo nosso, especialista aí em direito do trabalho, Dr. Gabriel Carvalho. Dr. Gabriel Carvalho é advogado e sócio do escritório João Carlos de Paiva Advogados Associados, situado em Varginha, atua aí em diversos clientes conjuntamente com a gente, dando consultoria na parte trabalhista, tem especialidade em Direito Material e Processual do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, com experiência de aproximadamente 15 anos aí na área de Direito do Trabalho, sempre militando aí, ajudando os empregadores a buscar estratégias aí para sobreviver diante dessa seara trabalhista que é tão complexa no Brasil. Palestrante também e conferencistas aí de vários eventos junto ao Instituto de Pesquisas Contábeis e Tributárias, pelo IPConte também, situado em Varginha. Doutor Gabriel, um abraço, muito obrigado aí pela atenção, pelo carinho e pela aceitação do convite. Vou passar a bola para você aí, vamos começar a bater um papo, falar sobre as medidas provisórias aí da legislação trabalhista. Muito obrigado. Boa tarde, professor Sávio, é um prazer. Queria externar aqui os nossos cumprimentos a todo o pessoal da equipe que está participando hoje junto com a gente na live. Esse momento, de fato, é fundamental, esse diálogo, né, entre as diversas disciplinas, advocacia, contabilidade, departamento pessoal, RH, é fundamental para que a gente possa construir caminhos mais seguros para os nossos clientes, né? E agradecer não só para o professor Sávio, mas a toda a equipe, a oportunidade de estarmos caminhando juntos, pensando juntos, obviamente sem querer aqui fazer falas peremptórias, né? Nós só estamos pensando em caminhos diante desse árduo cenário que nós estamos enfrentando, né? Muito obrigado novamente pela oportunidade, professor. Perfeito, doutor Gabriel, muito obrigado. Quero estender também aí os agradecimentos a toda a nossa equipe, departamento pessoal, que está aí prontamente participando dessa live com a gente. Valeu, pessoal. Vamos trocar bastante informação aí, vamos aproveitar todos os conhecimentos do doutor Gabriel e trazer aí as dúvidas. Já fiz aqui uma seleção de perguntas aí dos pontos mais polêmicos que nós tivemos das medidas, onde nós estamos tendo aí bastante questionamento dos clientes e, sobretudo, segurança jurídica muito grande, com base em medidas provisórias que são editadas quase todos os dias. Está até difícil acompanhar isso, vocês estão vivendo isso aí, né? Obrigado a todo mundo aí também. Tá? Doutor Gabriel, vamos começar a bater um papo aí diretamente sobre os assuntos das medidas provisórias? Vamos lá, estamos aqui para isso. Vamos lá. Olha, uma das situações que nós tivemos bastante questionamento e eu percebo que os empresários estão um pouco inseguros ainda, doutor Gabriel, é sobre a definição do trabalho do home office. Isso talvez seja até comum nos maiores centros, mas para nós aqui ainda não tinha um conceito muito claro do home office com a necessidade e a urgência, e isso passou a ser uma prática que teve que ser adotada. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui, quais são os procedimentos e os cuidados que o senhor acha que os empresários precisam ter para poder implantar essa modalidade aí do home office, do teletrabalho, que diz respeito aos termos de aditivo, controle de jornada e por aí vai. Perfeito, professor. Esse instituto, na verdade, como o senhor mesmo falou, é muito novo, né? Não porque começou a existir agora, ele já existe há muito tempo. A legislação não tinha uma previsão específica, mas já era permitido se trabalhar, né, em home office ou teletrabalho, conceitos são similares. E a reforma trabalhista, né, em 2017, veio tão somente regulamentar a questão do teletrabalho, justamente pela ausência de hipóteses legais prevendo, né, esses requisitos, qual seria a regulamentação desse instituto especificamente. Agora, a MP veio tão somente flexibilizar aquilo que a CLT já previa, né? A reforma trabalhista, então, de 2017, regulamentou esse instituto através do artigo 75, né, A, B e C, sua sequência. E o que é interessante a gente perceber com relação a esse tema, né? A MP 927, ela tem vigência
os efeitos daquilo que ela vem regulamentar, tem vigência até 31 de dezembro de 2020, que é exatamente o estado de calamidade definido pelo Decreto-Lei número 6 de 2020. Né? A hipótese legal é no sentido de que a CLT, por si só, já previa esse instituto. Lá estava regulamentado que, havendo interesse por ambas as partes, empregador e empregado, o empregador pode, então, oportunizar o empregado trabalhar em sua casa, home office ou teletrabalho, desde que feito por mútuo acordo entre as partes. E o inverso também é verdadeiro. Se houvesse já o teletrabalho, que houvesse regulamentar a questão do trabalho presencial, necessariamente isso seria feito também por um aditivo contratual entre as partes. A MP, então, somente flexibilizou esse instituto. Ao invés de ter, necessariamente, um acordo entre as partes, o empregador, um ato unilateral, pode pedir, solicitar que o seu empregado faça o trabalho a partir da sua casa, né, em decorrência desse estado de calamidade que nós estamos enfrentando. Mas a MP especificamente, sabe, ela não previu a necessidade de se fazer um acordo individual, mas nós aconselhamos a fazê-lo, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, o empregador deve fazer, então, somente comunicar ao empregado, no prazo de 48 horas, que ele tem interesse, né, que a partir de então seja feito o teletrabalho. E o acordo, há necessidade de se fazer o acordo justamente porque há alguns procedimentos, né, a exemplo, por exemplo, a aquisição de equipamentos, a manutenção, o fornecimento, isso tudo tem que ser negociado entre as partes, né? Se o empregado já tem em sua casa, não há necessidade desse fornecimento. Agora, na ausência dele, obviamente, tem que ter uma avença entre as partes ali, no sentido do empregador fornecer isso mediante comodato, né, que seria o Instituto do Direito Civil. Então, ele prestaria isso para o empregado durante esse tempo e, obviamente, no contrato, por isso que a importância desse instrumento entre as partes, seria devolvido ao final do estado de calamidade ou no término desse teletrabalho, havendo interesse das partes ali. As questões interessantes, né, desse instituto, que a gente poderia falar, olha, há necessidade de controle da jornada do empregado que se encontra em home office, se encontra em teletrabalho? A legislação, a CLT, por sua vez, fala que não, né? Na verdade, ela acrescentou um inciso ao artigo 62, que antes só previa o cargo de confiança, o trabalhador externo, e acrescentou também aquele empregado que se encontra em teletrabalho. Então, via de regra, não há necessidade de fiscalização com jornada. Nada impede que o empregador assim o faça, né? Criando meios alternativos, seja através de aplicativos, através de controle de jornada manual, não tem problema nenhum. Agora, se é aconselhável ou não, aí vai de acordo com a gestão do próprio empregado, do empregador. Se há interesse dele de controlar essa jornada, obviamente, passando das 8 horas, terá que remunerar as horas extras ou lançar em banco de horas. Do contrário, né, o empregado não tem necessidade de fazer esse controle. E o interessante a respeito desse instituto é que ele também se estende aos contratos de estágio, que não é regido pela CLT, não se trata de empregado, trabalhador, e os contratos de aprendizagem também. Né, é permitido por essa MP fazer esses aditivos contratuais para esses dois contratos também, isso inclusive como previsão na nota técnica 5 de 2020 do Ministério Público do Trabalho, que aconselha até de forma muito peremptória, né, apesar de não ter um caráter vinculativo, ser tão somente uma nota técnica, que esses empregados também exerçam o seu trabalho durante o estado de calamidade em suas casas, em suas residências, mediante teletrabalho ou home office, né? Melhor dizer. Perfeito, muito bom, doutor. Na verdade, até foi uma das metodologias aí que nós adotamos. O pessoal que está todo assistindo aí, está todo em casa, fazendo trabalho home office aí, pensando, obviamente, na questão de saúde pública, né? Só um complemento, doutor, que às vezes o pessoal questiona a gente em relação ao teletrabalho, ao home office. Tem a estipulação, lógico, no contrato, conforme o senhor disse, feita a avença, de um pagamento, às vezes, de reembolso pelas despesas. O senhor pode falar um pouco sobre isso para nós, por favor? A CLT, na verdade, ela prevê. Então, naquilo que a MP for omissa, obviamente, nós temos que consultar a CLT. Né? Então, há um regramento específico, não só por parte da CLT, mas a MP também trouxe, no sentido de que, havendo necessidade de alguma despesa por parte do empregado, isso obrigatoriamente tem que ser puxado por parte do empregador. Né? A gente não pode esquecer que o artigo 2º e 3º da CLT permanecem em vigência, ou seja, o risco do negócio, né, sempre por parte da empresa, sempre por parte do empregador. E isso, obviamente, é interessante até nesse ponto também se ajustar contratualmente.
Agora, que tipo de despesa, né? Tem que adquirir um computador, por exemplo, né, que eu não tenho, e a empresa também não tem para me fornecer. Isso tudo é bom ajustar mediante o instrumento atual das partes. Bom, doutor Gabriel, muito obrigado. Eu acho que essa medida foi uma medida que foi muito adotada aí pelos empresários com relação à impossibilidade do trabalho presencial. O senhor deve ter assessorado também muitos clientes nesse sentido aí. A segunda pergunta, doutor, também foi essa talvez aqui que mais impactou aí dentro do departamento pessoal, foi sobre a flexibilização das concessões das férias individuais, coletivas, e também aí a possibilidade dessa antecipação das férias, mudou-se o prazo aí da comunicação das férias, a CLT falava uma coisa, a medida provisória trouxe uma flexibilização, isso também deve ter afetado bastante aí as orientações e consultorias de vocês. Pode falar um pouco para nós sobre essas flexibilizações de férias, por favor? Ambos os institutos, o professor sabe, né, tanto das férias coletivas, tinham regramentos específicos na CLT. Né? Como até falei inicialmente na resposta anterior, a MP veio tão somente trazer uma certa flexibilização à questão mais burocrática, ou seja, manteve-se o essencial, manteve-se aquilo que é o importante, o principal, o pagamento, a concessão do período, e aí flexibilizou-se a questão burocrática, comunicação, prazo de pagamento. E de regra, com relação às férias individuais, que é o primeiro ponto trazido pelo MP, adentra-se também na mesma seara, né? Até quando eu posso utilizar desse benefício? Até 31 de dezembro de 2020, que é a data final estabelecida pelo decreto-lei, a respeito do estado de calamidade, né? E aí, que tipo de flexibilização que ela vem trazer? Na CLT, as férias individuais, necessariamente, você tem que fazer comunicação prévia para o empregado no prazo de 30 dias. E com relação ao prazo, especificamente, nesse caso, flexibilizou-se, né? Estabeleceu-se um prazo inferior. A comunicação, nesse caso, tem que ocorrer até 40 horas para o empregado, diretamente. Com relação às férias individuais ainda, o que é interessante a gente citar? Permanecem o mesmo regramento, né? Com relação à CLT, a divisão em até 3 períodos só, sendo um, né, deles pelo menos com 14 dias, mas a MP reforçou a necessidade. Olha, o mínimo que se pode conceder a título de férias individuais são de 5 dias corridos. Não pode conceder um período inferior a isso. Outra característica, período aquisitivo incompleto, né, que era um instituto até um afeto às férias coletivas, não era utilizado nas férias individuais. Agora, possibilitou-se que, para aqueles que ainda não têm período aquisitivo completo, também se antecipem as férias individuais. Então, meu empregado, por exemplo, tenha só três meses, né, de admissão, 3 meses de contrato com a empresa. Eu posso liberá-lo de forma antecipada para usufruir de férias individuais sem problema nenhum. Agora, com a MP, isso é perfeitamente possível. Então, como eu disse antes era o Instituto tão somente afeta as férias coletivas. Né? As férias individuais também isso é possível se utilizar. Inclusive, professor Sávio, é interessante que a MP trouxe também, é você poder negociar com o empregado a possibilidade de antecipar períodos futuros de férias. Então, a gente não sabe até quando, né? Permita a Deus que sejam antecipados, né, quanto mais breve possível, mas a gente não sabe até quando vai permanecer esse estado de calamidade, essa questão da necessidade da quarentena. Então, venceu o primeiro período de férias de 30 dias. Eu posso antecipar períodos, ou seja, concedi, por exemplo, as férias de 2020, mas há necessidade de conceder 2021, 2022. Segundo a MP, isso é perfeitamente possível também. O único cuidado, obviamente, que a gente tem que ter eu não sei quanto tempo, né, o meu contrato de trabalho vai se manter com esse empregado, obviamente, se eu antecipar 2, 3 períodos de férias, possivelmente, se a rescisão ocorrer antes disso, a empresa vai sair no prejuízo, né? Outro elemento interessante, prioridade sempre, né, para o pessoal, se eu não for soltar todo mundo em festa, prioridade é sempre para a turma que se encontra dentro do grupo de risco estabelecido pela legislação pertinente, né? Suspensão de férias, isso também é possível, do pessoal, principalmente que trabalha nos profissionais da área de saúde, ou daquele que desempenha funções essenciais, e certamente o instituto mais importante, que foi flexibilizado, é a questão do pagamento, né? Pagamento para as férias individuais. Estabeleceu a SMP, que pode ser feito 1/3 das férias, até o pagamento da gratificação natalina, 13º salário. Aí houve a discussão, mas eu tenho que pagar até novembro, eu tenho que pagar até 20 de dezembro. Como a MP faz uma menção expressa, o artigo 1º da lei que regulamenta o 13º salário, então nós compreendemos que a data limite é 20 de dezembro.
né? A data de novembro é tão somente antecipação da gratificação natalina. E a questão também do pagamento do principal. Então, 1/3 até 20 de dezembro, juntamente com o 13º salário, e o principal eu posso pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Eu não preciso necessariamente antecipar o pagamento do principal, nem o pagamento do terço de férias. Isso com relação às férias individuais. As férias coletivas, o tratamento que veio ser trazido pela MP é tão somente flexibilizar a comunicação, né? Eu tinha que necessariamente comunicar em 15 dias o sindicato, né, da categoria profissional e o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, agora, né, uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia. Então, há essa dúvida. Os regramentos afetos às férias individuais podem ser também aplicados às férias coletivas. A gente está aconselhando a ter um pouquinho mais de segurança nesse tempo, né? Como a gente não sabe como vai ser interpretado, até já há uma ação direta de constitucionalidade no STF discutindo essa MP, a gente aconselha todo mundo, ainda que eu vá soltar vários empregados, a não conceder as férias coletivas, porque a gente não, pela redação da MP, dá a entender que esse benefício, principalmente do pagamento em si, não alcançam as férias coletivas. Então, solta todo mundo em férias individuais, de preferência até de forma intercalada, não precisa soltar todos no mesmo dia, justamente para se evitar essa discussão no futuro, né? Uma questão só interessante, né, com relação a esse ponto, justamente como eu já citei, por essa ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no STF, cujo o relator, o ministro Marco Aurélio, já houve uma apreciação liminar, o ministro Marco Aurélio compreendeu que esse ponto especificamente não é inconstitucional. E já havia uma discussão em âmbito jurídico, né, de diversos expoentes do direito do trabalho, no sentido de que seria inconstitucional, porque a Constituição prevê que o pagamento das férias, as férias em si têm que ser remuneradas. Então, dando a ideia de que eu teria que soltar empregado e necessariamente remunerá-lo pelas férias. Mas aí o ministro Marco Aurélio, acredito até de forma muito prudente por conta do estado que nós estamos enfrentando, compreendeu que não há inconstitucionalidade com relação a esse artigo de forma específica, justamente porque o pagamento está sendo mantido. Né? A Constituição Federal não prevê uma data específica do pagamento, né? Mas tão somente fala que ele necessariamente tem que ocorrer. Então, acho que é uma boa referência que nós temos, certamente no futuro, havendo alguma discussão de forma individual, ainda que um juiz ou um tribunal entenda de forma diversa, como já temos esse precedente, né, por parte do STF, então, possivelmente, a gente não vai ter muito problema com relação a esse ponto. Gabriel, eu tenho um pouco da seara trabalhista, mas eu tenho orientado muitos dos nossos clientes. Nós tivemos muitas prorrogações tributárias aí, da parte federal, agora está entrando a parte estadual, inclusive municipal, e todos eles têm prorrogado aí, normalmente, todos esses tributos nos últimos 3 meses do ano, inclusive esse 1/3 das férias. Então, o que nós temos orientado aí os clientes e os empresários que nos procuram é tomar cuidado, apesar de existir a prerrogativa aí da prorrogação dos parcelamentos, fazer isso de uma forma consciente, de uma forma inteligente e dentro de um fluxo de caixa. Senão daqui a pouco vai chegar a primeira parcela do 13º, segunda parcela do 13º, mais 1/3 das férias, mais os impostos foram prorrogados agora. Então, só para fazer um adendo aqui, para chamar a atenção dos empresários, para tomar cuidado com a questão financeira e econômica, porque senão vai ter um alívio agora momentâneo, porém uma sobrecarga futura, né? Então, essa medida é muito salutar, muito saudável, mas para ser trabalhada de forma inteligente. Não poderia deixar de passar aqui para agradecer, Dr. Gabriel Carvalho, muito obrigado pela parceria de sempre, muito obrigado pela aceitação do convite e tenha certeza de que os esclarecimentos foram muito produtivos e vai servir muito para os empresários para que eles consigam tomar as decisões mais assertivas durante toda essa insegurança jurídica aí desse período de pandemia que nós estamos vivendo. Queria estender o agradecimento também a todos os nossos clientes e amigos aí que nos acompanham nos nossos vídeos e que têm aí assistido todos os vídeos que nós estamos postando no nosso canal do Momento SJT. Um abraço a todos e até breve. Logo traremos mais informações relevantes e úteis aí para vocês. Até lá!